Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Que a Páscoa é uma época de comer doces, todo mundo sabe. Tem chocolate no café da manhã, no almoço, no café da tarde e por que não depois do jantar? Mas mesmo sendo uma tradição, não é difícil encontrar quem sente culpa por comer doce. Então como a gente pode buscar um equilíbrio? Tem, por exemplo, opção sem glúten, sem lactose, sem açúcar. O mundo está mudando e a confeitaria também. Os doces hoje, então, estão mais saudáveis? Ou melhor, o que é um doce saudável? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora, treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes da Rádio Band News FM, é um prazer estar aqui com vocês essa semana, falando de um assunto que eu amo, que é doce, que é chocolate. E acho que mais do que isso, né, Bruna, eu acho que a gente está trazendo para o programa hoje isso que você disse, do mundo estar mudando. Então, da gente tentar abrir os nossos olhares, tentar abrir a cabeça e entender que a gente pode e que existem doces que são muito gostosos e que têm condição de serem mais saudáveis, fazerem mais bem para a gente do que simplesmente só ficar pensando no doce açúcar e o malefício que ele traz, né? Então, eu acho que a gente sempre faz bem aquele docinho, adoçar o dia é uma delícia, a gente tem que saber fazer essas coisas com parcimônia, mas eu acho que o programa vai ser bastante intuitivo e sugestivo para todo mundo. Com certeza, a nossa convidada ilustre para nos ajudar nessa é a chefe confeiteira Isabela Acari, que fundou a primeira confeitaria saudável de São Paulo e hoje é uma das maiores redes de doces artesanais do Brasil. Isabela, seja bem-vinda, que honra! Obrigada, Bruna, a honra é toda minha. Fiquei muito feliz com o convite. Olá a todos os ouvintes. Acho que o papo vai ser bem interessante aqui. Vai ser muito gostoso, isso sim. Isabela, conta pra gente o que é isso, né, de doce saudável. O que tem de diferente dos demais? Olha, Bruna, eu costumo dizer que o saudável é relativo, né? Hoje em dia eu costumo falar mais que os nossos doces são doces inclusivos, né? Porque o saudável para um pode não ser o saudável para outro. Então, de repente, uma pessoa celíaca, né, que não pode comer o glúten, então um doce não ter glúten, não ter farinha de trigo, para essa pessoa é saudável, mas para uma pessoa que tem apenas intolerância à lactose, não é sinônimo de ser saudável não ter o glúten, né? Então, eu acho que a gente se coloca mais como uma confeitaria inclusiva hoje em dia, né, do que o saudável, lógico, é saudável, mas é muito relativo, né? Então, eu digo que, assim, a gente sempre está em busca de diminuir aquela tabela nutricional, né, o máximo possível ali, a quantidade de ingredientes da tabela nutricional. Então, para ela ser o mais limpa possível, os ingredientes de maior qualidade. Então, eu acho que isso é o saudável, né? Então, o sem lactose, o menos inflamatório possível, o sem farinha de trigo, enfim, a gente busca atender a todos, né? Para mim, o saudável é isso, assim, é ser inclusivo. É muito, muito bacana, Isabela, você falar isso pra gente, né, Bruna, porque é atender a necessidade e a vontade daquela pessoa, né, daquela pessoa que chega no balcão, daquela pessoa que quer tá com vontade de comer um doce, mas qual que é, o que limita ela, né, então, e cada um tem o seu fator limitante, né, como qualquer outra coisa. Então, isso de vocês tentarem expandir e sair dessa coisa ou de corantes, ou de conservantes, ou de colocar todos os doces dentro do mesmo pote, da mesma sacola, dentro do mesmo... Isso é muito, acho que funcional e saudável mesmo para as pessoas porque não é só a diabetes, a gente sempre teve a diabetes ali separada, né, e o resto. E hoje acho que tem isso tudo e que é fundamental para a saúde mesmo e até para
para a vontade, né, o desejo que a pessoa tem de vontade de querer comer aquilo ali naquele momento. Sim, você até citou a diabetes, é algo que também a gente bate muito na tecla, assim, né? A gente busca eliminar os ingredientes que são nocivos à saúde de alguma forma. Então, por exemplo, um doce diet não quer dizer que é um doce saudável, né? Então, que tipo de adoçante a gente usa? Hoje a gente até criou, inclusive a gente está lançando uma marca nova que chama Naneia, que quer dizer não acredito, não é açúcar, que é uma marca de um novo conceito de adoçar. A gente nem gosta de chamar de adoçante. Por quê? A gente percebeu que ao longo do tempo, né, algumas pessoas veem esses ingredientes novos, o xilitol, né, que é o que a gente costumava adoçar. E aí as pessoas começaram a sentir certo desconforto abdominal com alguns adoçantes e tudo mais. E não é o que a gente quer, né? Não adianta nada ser sem açúcar, ser baixo em carboidrato, mas dá um desconforto abdominal. Então a gente começou a quebrar a cabeça realmente, assim, para criar um novo adoçante que fosse bom para a nossa confeitaria, então que a gente não perdesse a qualidade ali nas receitas, né? E que também não gerasse um desconforto para o consumidor final ali. Então a gente está realmente começando, acabamos de finalizar a nossa fábrica e a gente criou esse adoçante novo, que é uma mistura de fibra isolada da tapioca, que tem baixo índice glicêmico, e estévia, são só 2 ingredientes. Então, hoje, toda a nossa confeitaria, a gente eliminou 100% esses outros adoçantes que a gente descobriu mais tarde que era nocivo e tudo mais, como xilitol ou qualquer outro adoçante sintético, como sucralose, enfim. E a gente trouxe esse IMO com a estévia, que é uma nova solução aí para a nossa confeitaria e também estamos vendendo para B2B, B2C, para realmente esse mercado saudável ficar cada vez maior, mais acessível, né? E esse novo adoçante, ele altera o sabor do produto final ou é realmente para ressaltar o doce que tem naquela comida? Muito pelo contrário, ele altera para melhor, né? Ele não deixou... a princípio, a gente ficou com medo que ele ressecasse as receitas, né, as massas. Então, a gente fez algo, o Naneia foi algo que a gente criou muito focado também na receita, né, no nosso produto ali. Tanto que a nossa formulação a gente está desenvolvendo desde 2020, que é algo que não é simplesmente unir ali o IMO, né, que é a fibra isolada da tapioca com estévia, não. É uma proporção diferente justamente para a gente conseguir manter a qualidade do nosso produto. E a gente achou que ficou até mais gostoso, os bolos ficaram mais fofinhos, o nosso chocolate ficou muito bom, muito cremoso, então é algo que depois de alguns anos aí de teste a gente conseguiu chegar numa receita ideal e agora também vamos vender o adoçante em sachê, ou para quem quer usar em casa e também para B2B, né? E já vai ter nessa Páscoa que a gente está passando o ovo disso, gente? Já, todos os nossos produtos, hoje 100% dos nossos produtos já são adoçados com o Naneia. Então a gente, até foi uma demanda mesmo interna aqui que a gente teve. Muita gente tá vindo falar, nossa, mas o que vocês fizeram? O chocolate tá super gostoso, vocês mudaram a receita. E eu acredito que é por conta do Naneia, porque realmente ele não tem aquele residual do adoçante, sabe? Sim. O paladar, aquele aquela coisa do chocolate no final, exato, né, que a gente sente. Eu falo que o chocolate com açúcar a gente sente derreter na boca. E hoje eu acho que a gente chegou nessa sensação assim com o Naneia, sabe? O chocolate hoje derrete na boca, assim. É tempo de comer chocolate. A Páscoa chegou e o Band News em Forma está recebendo a chefe confeiteira Isabela Cari para falar sobre doces saudáveis. Isabela, você falou que percebeu já dos seus próprios clientes a percepção deles dessa mudança que vocês fizeram no chocolate, né? Eu queria pedir para você uma orientação para os nossos ouvintes. Quando que a gente pode... O que a gente tem que observar, na verdade, no chocolate para saber que é um chocolate de qualidade? Para mim, um chocolate de qualidade é um chocolate, primeiro a matéria-prima, né? O cacau ali
e como é feita a transformação desse cacau. E depois disso, o tipo de açúcar e de gordura que são adicionados a essa matéria-prima para depois transformar ali no chocolate, né? Então, a gente usa um chocolate 100% nacional, que tem uma pegada de carbono menor e tudo mais. Então, a gente busca trabalhar sempre com produtores locais. E aí, a forma com que ele é transformado, e aí eu acho que o sabor é uma consequência dessa matéria-prima muito boa, da origem dessa matéria-prima e da transformação desse cacau, né? Então eu acho que a percepção ali final, no consumidor final, vem disso, assim, da qualidade da matéria-prima, da transformação dessa matéria-prima e do tipo de gordura e de açúcar adicionado, que no nosso caso é 100% manteiga de cacau, a gordura, e o nanéia, que é o nosso novo adoçante, como forma de dulçor ali. E no mercado em geral, Isabela, você falou da manteiga de cacau que vocês usam, mas é comum no mercado externo, né, fora da sua confeitaria, usarem outros tipos de gorduras que não são saudáveis, é isso? Isso, geralmente um chocolate pode ser adicionado uma gordura de palma, um outro tipo de gordura, que a gordura de palma traz muita textura, né, para o chocolate. E tem também controvérsias em relação à gordura de palma, mas a gente evita ao máximo, porque a gente sabe que é uma gordura que demora um pouco mais a sair do corpo e tudo mais. Então a gente busca sempre por aquele clean label ali, aquela coisa mais natural possível. Então a gente prefere ir na manteiga de cacau ou na manteiga de teobromas mesmo, que tem derivado de cupuaçu ali, é uma manteiga que estão começando a falar mais dela agora, mas a gente já tem usado há um tempo, que vem do cupuaçu. Chocolate ao leite, meio amargo ou amargo, qual é a sua preferência, ouvinte? O Band News em Forma está no clima da Páscoa e a nossa convidada é a chefe confeiteira Isabela Cari, dona de uma das maiores redes de doces saudáveis do país. Isabela, a gente estava falando há pouco sobre o cacau, eu queria falar um pouquinho da alfarroba. Ela pode ser um substituto do cacau nos preparos culinários, e aí acho que talvez mais para bolo, né? Com certeza, a alfarroba, muitas pessoas substituem o cacau, mas eu particularmente, eu não gosto muito do sabor da alfarroba, né? Eu acho ela mais terrosa, assim. Já o cacau, e ela se não me engano, é mediterrânea, né, a alfarroba. O cacau é nosso, né, do Brasil, então eu particularmente não vejo por que usar um substituto, né? Eu gosto muito do cacau. Isabela, quais são os ingredientes quando você pensa ou quando você cria? Claro que tem que ver a aceitação das pessoas e do público, mas o que assim tem que ter ali, o que não pode ter, né? Pensando num doce saudável, pode ser um bolo, um doce qualquer. Olha, eu acho que para ter uma receita saudável, a gente, pelo menos nós, buscamos diminuir o nível de carboidrato nos produtos e a gente tenta ao máximo reduzir o índice glicêmico ali da receita, para não dar pico de açúcar no sangue, pico de glicemia, não por conta só dos diabéticos, mas por saudabilidade mesmo, assim, né? Eu acredito que a gente reduzir o nível de carboidrato e índice glicêmico ali da receita, para mim, essa receita ficou mais saudável possível. Claro, sempre usando uma gordura boa, usando farinha de amêndoas, óleo de coco, né, para substituir uma manteiga ali, castanhas, enfim, a gente busca sempre evitar ao máximo receitas com níveis de carboidrato, de açúcar, né, porque o carboidrato acaba se transformando em açúcar no sangue. A gente sempre tenta evitar isso, a gente buscar ao máximo diminuir a lista de ingredientes e a quantidade de carboidrato por receita. E você gosta de colocar, por exemplo, como você falou, castanha, ou eu não sei, ou limão, ou alguma outra, né? E incrementando assim e trazendo, porque tem um certo requinte os seus doces, principalmente, né? Porque eu acho que a gente às vezes tem aquela coisa da praticidade do doce muito, muito, muito rápido, da colher de brigadeiro, sabe? E que acabam mexendo com o paladar da gente, né? Sim, eu gosto de usar, eu falo, né, que a gente quando
prova um doce, tem que ter aquela explosão de sabores ali no paladar. Então a gente gosta de brincar bastante assim com ingredientes, com tipos de castanhas diferentes. A gente usa muito castanha de caju que a gente traz do Recife. A gente usa muito pistache, usa muito farinha de amêndoas, a manteiga de teobromas que eu falei que vem do cupuaçu, enfim. A gente gosta muito de brincar mesmo com os ingredientes ali pro resultado final ser diferente, né? Você está dando aqui todos os motivos para a gente parar de falar que doce saudável não é gostoso, né, Isabela? Eu acho que teve por muitos anos essa ideia de que um chocolate, ou qualquer doce, né, que não tenha lactose, que não tem açúcar, que é sem glúten, né, que não vai ter sabor, que vai ser sem graça. Mas a confeitaria está evoluindo e está mostrando o exato oposto disso, né? Nossa, totalmente, assim. Eu acho que lá atrás, quando eu comecei, até hoje, eu sinto muito preconceito ainda mesmo, sabe? Das pessoas. Que é saudável, é sem glúten, sem lactose e sem gosto também, né? As pessoas falam muito isso. Mas é porque realmente é um desafio, né? Antigamente, as pessoas viam muito o saudável como, o doce para diabético, então eu vou tirar o açúcar e eu vou lotar de gordura para compensar ali na textura e tudo mais, e aí ficava aquele gosto meio, aquele doce meio insosso, né, não tinha muito gosto, aquela coisa meio sem graça, tudo, e isso veio, né, as pessoas criaram esse preconceito que é difícil de tirar, realmente, e esse é o nosso maior desafio, assim, é quebrar, né, esse preconceito logo de cara antes de provar. Então, quando eu estou em loja, que eu vejo um cliente falando, não, sem glúten, sem lactose, sem gosto, né? Aí eu já vou lá e, não, então prova aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí a pessoa prova e já quebra aquele preconceito inicial, sabe? E realmente é muito difícil, porque a gente tem hoje uma dificuldade muito grande, né? De fazer uma receita mesmo de qualidade, uma receita gostosa e que não seja lotada de açúcar, de gordura, porque são poucas as matérias-primas, os ingredientes, é muito difícil ainda de achar, né? Então, realmente é um desafio ali, você com poucas opções chegar num resultado final quase igual ou igual a um doce normal, né? Cheio de açúcar. Mas eu acho que a gente conseguiu chegar num resultado muito legal, porque eu vejo que hoje a gente é muito comparado com docerias normais, assim. Eu vejo as pessoas compararem a gente com uma doceria que faz doces normais, com açúcar, com glúten e tudo mais, sabe? Eu não acho que a gente é muito visto como aquela coisa do saudável, sabe? Eu acho que a marca acabou ficando conhecida justamente porque foi sendo comparada com confeitarias de doces normais, assim. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou uma pessoa que eu amo doce. Então, para mim é muito difícil, eu entendo isso de estar enraizado, né, no nosso discurso. Porque eu, por exemplo, quando eu conheci os seus doces, não foi porque eles eram só saudáveis, foi porque eles eram bons. Então, para mim, foi uma surpresa quando eu conheci. E ninguém chegou, eu lembro que eu estava na casa de umas amigas e uma falou que ia levar um doce, uma sobremesa, e ela levou duas coisas. Eu falei assim, ninguém chegou falando, eu comprei esse aqui light, ou que todo mundo pode comer, sabe? Não. Foi um negócio e eu adorei. Eu falei, nossa, gente, né? Olha, então, que legal. Isso é uma mentalidade muito interessante, de que a gente pode colocar e mudar dentro da nossa dieta. E eu queria saber, Isabela, eu queria muito saber desses ingredientes, por exemplo, que você falou do pistache, o quanto esses ingredientes para esse tipo de doce, de repente se a pessoa quiser também fazer em casa, ou quiser, o quanto isso encarece esses doces, para a gente, né, para o pessoal entender, porque tem muita gente que também fala, mas aí é muito caro. Como que a pessoa, de repente, uma ajuda prática, ela pode fazer ou ela pode procurar? Olha, eu acho realmente assim, né, esses pistache principalmente encarece mesmo a receita. Até no nosso caso, nosso brigadeiro de pistache, por exemplo, é algo que é muito procurado, porque a gente não usa saborizante, a gente usa 100% do pistache. Então, de fato, acho que o produto saudável ali, o doce saudável, ele tende a ser um produto mais caro, com certeza, porque a matéria-prima é mais cara,
Castanhas a gente sabe que são muito caras, então farinha de amêndoas, castanha de caju, mas tem alternativas, assim. Eu acho que, por exemplo, a pessoa que quer fazer em casa pode usar uma farinha de coco, que também acaba sendo mais cara, com certeza, do que uma farinha de trigo e tudo mais, mas ela pode misturar ali a farinha de coco com uma goma xantana, coloca um pouquinho de farinha de amêndoas, não precisa usar na mesma proporção ali da farinha de trigo. E aí, fazendo esse blend, né, esse mix aí de farinhas com uma goma, com isso, acaba chegando num resultado legal, né, numa textura legal, mais próxima ali do resultado que o glúten dá, né, do que a farinha de trigo dá. Então, a gente tem alternativas, sim. A convidada de hoje do Band News Informa é a chefe confeiteira Isabela Cari, tá deixando todo mundo com água na boca aqui nesse especial de Páscoa. Você falava há pouco do pistache e é a sensação do momento, né, Isabela? Tava até falando com a Camila que agora você vê ovo de pistache em todos os lugares. O que explica esse fenômeno agora do pistache? É engraçado isso, né? Eu também tenho visto essa busca pelo pistache. É moda, gente. Virou moda. Então, a resposta, assim, na verdade eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho que é mais uma das tendências ali que a cada ano surge. A gente tem o pistache desde o começo, desde que eu fazia os doces de casa, assim, da cozinha da casa dos meus pais, eu já tinha o alfajor de pistaches, só que não era o produto mais vendido. E eu realmente tenho sentido nos últimos anos uma busca muito grande pelo pistache. Eu vejo que até o nosso carro-chefe de todos os anos sempre foi o ovo da Nana, né? Que é um ovo que a gente tem de brownie com cookies e doce de leite. E esse ano, adivinha qual que é o carro-chefe? É o ovo de pistache. Eu não estou entendendo também o porquê. Eu acho que o pistache, o doce de pistache, para ser gostoso, tem que ser aquele que é 100% pasta de pistache, aquele puro mesmo, sem o saborizante, sem aquele corante, porque aí já fica muito artificial, sabe quando você vê aquele verde neon ali na vitrine? Aí já não... Mas eu acho que a tendência é cada vez usar mais, né, a matéria-prima pura ali, e realmente acho que isso tem sido muito usado, e aí as pessoas estão descobrindo o real sabor do pistache. Talvez isso explique, não sei. Isabela, você citou de um dos carro-chefes aliás, o carro-chefe na Páscoa, né? Mas quais são os doces mais procurados na sua loja, assim, historicamente? Historicamente, sem ser Páscoa, os doces que a gente tem mais procurados com certeza são os alfajores e o bolo da Nana, que é um brownie com cookie e doce de leite. Mas eu acho que depende muito da região. Então, por exemplo, Rio de Janeiro acaba saindo, a gente tem visto agora nessa Páscoa, tá saindo mais ovo de caramelo. São Paulo, mais o ovo de cookies and cream. Curitiba, que a gente acabou de abrir, sai muito ovo de colher, então o ovo da Nana e tudo mais. Então é engraçado. Cada mercado, eu acho que vai de acordo com o clima ali, sabe? Tem uma preferência específica. Então depende muito ali da região. É Páscoa no Band News Informa e a gente está recebendo a chefe confeiteira Isabela Cari. Deixou todo mundo aqui com vontade de comer chocolate. Bom, a gente está na época de fazer isso, de se deliciar com os doces. Isabela, você tem o privilégio de trabalhar num lugar que tem doces todos os dias. Na verdade, eu não sei se isso é um privilégio ou se você está condenada a comer doce todos os dias. Eu queria perguntar justamente a sua relação com o doce, porque, como eu falei no início do programa, não é difícil a gente ver gente que se sente culpada por comer um chocolate, né? E a Camila, logo depois, já comentou que a gente precisa ter essa doçura no nosso dia a dia, né? Senão a vida fica muito difícil, fica muito chata. Como é que você faz para balancear isso na sua vida sendo chefe de uma confeitaria? Olha, eu acho que no meu caso é um privilégio, porque eu sempre fui muito formiga. Eu sempre gostei muito de doce, então eu justamente comecei a marca por conta disso, assim, porque eu precisava aliar a minha vontade do doce ali, que todo dia eu preciso daquele docinho, só que ao mesmo tempo
Eu sempre fui aquela que gostei de me alimentar saudável, sempre fui muito do esporte, né? Sempre gostei muito de me cuidar mesmo, de me alimentar bem. Então, a busca ali pelo doce saudável sempre existiu na minha vida. E realmente eu identifiquei ali um gap no mercado, né? Eu vi que não existia lá em 2014, quando eu comecei. Então, hoje para mim é um privilégio poder ter um doce que seja sem açúcar, sem lactose, sem a farinha, com baixo nível de carboidrato, com baixo índice glicêmico. Então, eu considero como um privilégio. E que seja bom, né? E que seja gostoso, exatamente. Né? Porque não adianta não ter nada disso e também não ter sabor. Um doce realmente gostoso e que é um doce que hoje eu digo com propriedade, assim, que eu posso comer todo dia e sem aquela culpa de, ai meu Deus, vou engordar ou vai fazer mal para minha saúde, né? E você foi trabalhar com isso, foi fazer, então, porque você queria se atender praticamente, né? Mas você sabia, você tinha esse objetivo em construir, né, uma marca que tem um nome, com um produto que eu imagino que muito novo no mercado, né? A gente falar de doces realmente mais saudáveis, inclusivos, como você diz, uma mulher à frente disso tudo, super jovem, né, super bonita. Acho que isso é uma coisa tão, tão bacana de se falar para as pessoas se inspirarem, né? Obrigada pelos elogios. Olha, eu acho que é uma carência que eu tive, né? Então é algo que eu tinha em mente ali quando eu comecei a me interessar pelo mundo saudável, né? Que é algo que vai encantando, assim. Eu me formei em administração de empresas, então não sou formada em nutrição, mas eu sempre fui autodidata aí nesse mundo da nutrição. Eu sempre me interessei muito, estudei muito sobre a nutrição. Então, quando eu comecei, eu trabalhava com RH numa multinacional, no mercado de luxo, e eu me via no meio do trabalho ali, com várias abas no meu computador, estudando mesmo, de estudos científicos sobre alimentos, sobre cada ingrediente e tudo mais. E é algo que fui me apaixonando. E eu via que não existia no mercado mesmo, assim. Eu buscava, né, um docinho sem açúcar, então eu estava no shopping, às vezes, passeando, falava, nossa, queria tomar um café, comer um docinho, mas, poxa, podia ser um docinho sem açúcar, né? Podia ser um doce sem lactose, que eu sou intolerante à lactose e tudo mais. Aí eu comecei a identificar, mas eu falava, gente, não existe. E o que existia era aquela coisa na marmita, sabe? No papel alumínio ali, não dava o devido valor ali àquele doce. Poxa, um doce sem açúcar, sem farinha, com baixo carboidrato. Eu busquei valorizar aquele doce. Então, eu sempre busquei uma embalagem, uma apresentação bonita para aquele doce, né? Porque a gente pode presentear uma pessoa que tem intolerância, um diabético, com aquele doce. Então eu via que aquilo realmente não existia. Então eu comecei a perceber que se eu investisse nesse mercado, é algo que tinha muito futuro. Assim, a chance de dar certo, ao meu ver, era muito grande, porque tinha demanda e, ao mesmo tempo, a demanda não era só simplesmente por comer um doce ali gostoso e sem açúcar e sem farinha e tudo mais. A demanda, eu acho que vinha muito do se presentear e do presentear o outro. Então, toda a experiência relacionada àquele doce, sabe? Não só o simples fato de você pegar e comer um docinho sem açúcar e é isso, não. Eu acho que o grande lance aí foi justamente toda a experiência que eu acabei criando em torno do doce. E você come doce todos os dias? Ai, como? Pode falar pra gente ouvir. Como? Ai, gente, eu como. Eu sou chocolatra, né? Então eu preciso de uma barrinha na minha casa. Todo dia tem uma barrinha Isabela Cari aqui. Mais especificamente a de sabor de banana com castanha de caju, que é a minha preferida. Isabela, e por que você foi pro alfajor? Desde o início ele estava ali presente? Tem uma questão argentina aí ou não? Não tem uma questão argentina. O alfajor foi uma coisa que é muito engraçado, eu sempre conto isso, que eu sonhei, eu sempre durmo com um bloquinho, assim,
de notas do lado da minha cama, porque algumas receitas, algumas, né, não são todas, eu já sonhei assim, e eu lembro que eu sonhei que eu tinha feito um alfajor, que tava uma delícia e tal, e aí, não é que eu sonhei, fui, fiz e deu certo, não, foram, assim, uns 20 testes, né, para chegar no alfajor, mas eu sonhei com o alfajor e falei, nossa, boa ideia, né, e se eu fizesse um alfajor saudável, tal, eu vou testar. E aí eu peguei algumas... isso foi ainda quando eu estava na casa dos meus pais, na cozinha da casa deles, que eu tinha alguns produtos como as cookies, brownie, eu já tinha o doce de leite que eu fazia. Falei, eu vou testar então o chocolate, as cookies, só que vou alterar um pouco a receita, e o doce de leite. E aí eu vou fazer bolacha, doce de leite, bolacha, vou banhar no chocolate e vou ver no que dá. E aí saiu o alfajor. E, lógico, depois de muitos testes. E foi, assim, um estouro de vendas. Eu acabei ficando muito conhecida também por conta do alfajor. E até hoje é um dos produtos mais procurados, se não o mais procurado. Você falou muito sobre o adoçante. Tem algum outro ingrediente que ainda é difícil de substituir hoje? Com certeza, a farinha de trigo. A farinha de trigo é um desafio para todos da confeitaria saudável, acho, porque o trigo, o glúten, né, que dá liga para a massa, para a receita, que dá estrutura. Então, a gente brinca, é uma alquimia mesmo ali, né, é uma junção de ingredientes para chegar no que um ingrediente só faz, que é o glúten. Então, a gente mistura a farinha de amêndoas, a farinha de coco, a goma xantana, um outro tipo de goma, a manteiga de cacau, a manteiga de teobromas, o ovo, a gente, né, o leite de coco em pó, que a gente usa muito. Então é uma união aí de ingredientes, uma junção para chegar no resultado final que o glúten traz. Muito bem, quero agradecer demais a participação da chefe confeiteira Isabela Cari nesse especial de Páscoa do Band News em Forma. Isabela, boa Páscoa, obrigada pelo seu tempo e muito chocolate para você. Isabela, obrigada e boa Páscoa. Eu que agradeço, boa Páscoa a todos, muito chocolate saudável para todos. Obrigada pelo convite, foi super gostoso conversar com vocês. O Band News em Forma especial de Páscoa vai chegando ao fim. A gente teve o prazer hoje de receber a chefe confeiteira Isabela Cari, que começou uma rede de doces saudáveis aqui em São Paulo, que hoje é sucesso no Brasil todo. E acho que ela trouxe muitas lições pra gente, né, Camila? Da gente comer o chocolate, aproveitar aquele momento e não sentir culpa. E mais do que isso, parar de ter preconceito quando vem a palavrinha saudável logo depois. Pois é, Bruna, é tão interessante a gente escutar isso, a gente traz para o Band News em Forma sempre os cuidados, o que a gente não pode fazer, o que a gente deve fazer, e a gente sabe que para muitas pessoas o doce é uma tentação, né, e a gente sabe que o açúcar, hoje em dia, o como faz mal para o nosso cérebro, ou para uma série de outros problemas que a gente pode ter de saúde, mas eu acho que se a gente buscar essa coisa saudável e atrás, eu acho que muita gente desenvolvendo produtos assim, né? Ela mesma disse que existe às vezes um custo um pouco maior dentro disso, a gente entende, sabe, que acaba ficando inviável para muitas pessoas, mas a gente tentar tirar de vez em quando a culpa também, né, daquilo que a gente está ingerindo, daquilo que a gente tem condição e pode ingerir e colocar para dentro, você descobrir que existem os saudáveis bons, é sensacional, né? E poder se sentir à vontade. Claro, nada à vontade a gente pode, né? Se comer 5 quilos de alface não vai fazer bem também, né? Pois é, e ela falou muito bem no começo, né? Ela resumiu basicamente o que é o doce saudável. Quanto menos ingrediente na lista de ingredientes, você já pode crer que aquele produto é de maior qualidade, né? São dicas que às vezes a gente não quer nem escutar, né? São dicas, sugestões que às vezes a gente não está preparado. Então eu acho que a gente tem que estar sempre preparado, com as duas orelhas em pé mesmo, para todos os lados, para a gente tentar sempre encontrar ali um equilíbrio e não ficar numa posição tão radical, tão extremista,
porque o mundo está aberto e as coisas mudam, e a gente pode se beneficiar muito disso. Com certeza, e quem quiser se beneficiar do exercício físico com você, Camila Hirsch, como é que faz? Tomando uns puxões de orelha, né, Bruna, que aí é diferente. Brincadeiras à parte, é só me procurar no Instagram, no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa Páscoa para você, Bruna. Boa Páscoa a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Uma boa semana. E você, ouvinte, pode participar do programa enviando sua sugestão para o informa@band.com.br. Todas as edições do Band News Informa estão no site bandnewsfm.com.br. Tem a nossa playlist no YouTube e o nosso perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.